Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, professor Júlio Sérgio Gomes de Almeida, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, diretor executivo do IED, o Instituto para Estudos do Desenvolvimento Industrial e professor da Unicamp. Júlio, começando com projeções de PIB, por que você acha que o Brasil cresce 2% esse ano? Tem um potencial maior, mas, claro, no ano eleitoral, nós não temos ainda certeza de como os empresários vão estar a nível de suas expectativas, das suas antecipações, que se reflete muito nos investimentos, se são mais cautelosos ou um pouco mais soltos. Os banqueiros, para dar o crédito, isso é fundamental. Claro. Então é possível que... E o próprio consumidor. Quem é mais passivo nessa coisa? O consumidor, 90% dele, né, ganha num bolso e gasta no outro. Exato, é. Mas, de qualquer maneira, dele também tem as suas avaliações. Ninguém sabe muito bem como é que nós vamos percorrer esse ano. Tem um crescimento, se tudo tivesse mais normal na economia, um crescimento de 3% seria mais razoável. Seria mais razoável. Mas Agora, tirando um pouco esses fatores e um pouco mais cauteloso, 2%, eu acho que dá para a gente crescer. Agora, o curioso é que a indústria cresce o dobro. Isso é porque a indústria está muito bem ou porque ela tinha caído muito mais que a economia? Porque ela caiu muito mais do que o dobro da economia. A base, então, é... A base é menor. Na verdade, um crescimento de 4%, também o potencial da economia num cenário macroeconômico e de expectativas mais consolidado, a indústria podia crescer 6%, 7%. Eu acho que eu vou te dar um exemplo. No último trimestre do ano passado, a indústria cresceu 5% com relação ao mesmo período do ano anterior. Ela está até perdendo ritmo, na verdade. Né? Na verdade, ela até perde um pouco de ritmo por esse primeiro trimestre desse ano, 2018, que não foi tão bom, não foi bom também para o varejo, não foi tão bom também para o setor de serviços. Mas, enfim, o potencial daqui é maior até mesmo para recuperar o que perdeu. A indústria perdeu, teve setores industriais que perderam 50%. Sim. Caminhões, por exemplo. Até 70%, você foi num exemplo de que perdeu por aí. E na média da indústria perdeu 15%. E então 5% ainda. 4%, né? Ou 4%. Ainda é pibinho. Ainda é pibinho perto do a recuperação estrago. do que se perdeu na crise vai levar um pouco de tempo. Júlio, a gente tem uma Selic de 6,5%, o mercado já dá como certo e vai cair para 6,25%. Você acha que dá para cair um pouco mais para 6%? Talvez, porque a inflação vem pequena, como também há uma frustração do crescimento no primeiro trimestre, é possível que o nível de atividade também não venha tão forte quanto muita gente esperava, o crescimento de 3%, a indústria bombando, aquele mundo todo maravilhoso que alguns projetaram. E aí eu acho que tem espaço para a taxa de juros cair um pouco mais. Mais do que cair, o que é importante para a Selic é consolidar a sua queda e um nível de taxa real mais baixo. Muito importante nesse processo é que ela transborde mais para as taxas dos mercados de crédito no Brasil. Júlio, para a gente concluir, desemprego 12,5%, a gente está com 13,1%, significa que o mercado de trabalho melhora, mas muito lentamente. Como está sendo hoje, né? E esteve ontem também, desde que começou uma melhora ao longo do ano passado. Isso porque eu acho que há um pouco de receio no meio empresarial, não é só na indústria ou no agronegócio, no serviço, em tudo que é lugar, de contratar, de recrutar o seu novo efetivo, que se perdeu ao longo da crise, coisa que seria razoável num contexto mais normal de novo, porque custa e tem um investimento em mão de obra, na formação dela e nos seus encargos, etc. Por isso que a informalidade está crescendo? Por isso que a informalidade está crescendo, né? Por isso que as modalidades de emprego crescem, mas não na área formal. A área formal, com o contexto todo da economia e da situação política do país, com esse zigue-zague que nós temos caracterizado, o empresário também fica com o pé atrás. E ele vai recontratar do ponto de vista formal, que seria o ideal. Sim.
porque isso aí é uma qualidade bom pra de todo emprego mundo, né? melhor, é melhor para todo mundo. Vai, mas eventualmente nós vamos ficar devendo nesse ano, então a taxa Depois das eleições, então. depois Tudo a possivelmente. gente era o país que era depois do carnaval, agora depois das eleições. Agora, depois das eleições. Agora, pode ser para o bem ou para o mal também. Então, temos que avaliar tudo isso. Eu acho que o desemprego, infelizmente, cai. Poderia cair muito mais, mas muito mais mesmo. Precisa cair. E precisa cair porque o motor da economia, aí o crescimento não é mais só de 2%. Se o emprego começar a girar novamente, sobretudo o emprego formal, o crescimento da economia é muito maior. Júlio, por favor, faça um visto aqui sobre o seu nome. Estamos gravando o programa no dia 30 de abril, pode fazer. A ideia é que o Júlio volte daqui a um ano, não para a gente ver o que ele acertou, o que ele errou, mas na verdade o que aconteceu no Brasil e no mundo que afetou para cima ou para baixo. Perfeito. Certo, Júlio? Agradeço muito a oportunidade. Professor, eu que agradeço. Para a gente concluir, só para eu pegar o seu grau de otimismo ou pessimismo. Hoje, você está otimista, você compra Brasil ou você está pessimista, você está vendendo o Brasil? Não, eu compro o Brasil, desde que nós tenhamos um bom debate e o radicalismo em economia, que eu estou me referindo, seja um pouco mais lapidado. Muito bom. Obrigado, professor. Muito obrigado. Foi um prazer, professor Júlio Sérgio Gomes de Almeida, conosco nesta semana no Papo de Economista. A você, muito obrigado pela audiência, um ótimo fim de semana e até o programa da semana que vem.